Amém. Missionária Ritinha pode estar falando, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todas, né? Os agradecimentos aqui mais uma vez, estar aqui, né? Me chamo Ritinha, para quem não me conhece, Rita, né? Mas muitos me chamam Ritinha e eu faço um trabalho aqui missionário no meu bairro, juntamente com meu filho e meu irmão, né? Com a minha família aqui onde eu moro. E por ser live de libertação, irmãos, né? Eu estava meditando aqui em 1 Samuel, né? No capítulo 1. E o versículo 18, né, que eu tinha até colocado, é libertação emocional. Por quê? Diz assim: ela disse que a tua serva encontre graças diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Esse versículo que é do texto aqui da mensagem de Ana, que é bastante conhecida por todas nós, né, mulheres que buscam a Deus, que oram, todos nós conhecemos um pouco da história de Ana, mas só que são as histórias das mulheres de Deus, são mulheres que nós nunca conhecemos assim por completo. Nós, a cada dia que nós aprendemos com elas, nós conhecemos mais sobre elas. E por que eu coloquei, né, até sobre esse tema libertação emocional, porque Ana, ela não foi só uma mulher conhecida como uma mulher de oração, como a mãe, né, de Samuel, como uma mulher que teve um grande propósito diante de Deus, uma grande história, assim como nós mulheres, Ana também a gente dá para ver aqui um pouco da personalidade de Ana, como também uma mulher que tinha seus altos e baixos, uma mulher fragilizada, que ela também tinha uma dependência emocional. Quando aqui, né, no versículo 6 a gente vê aqui que vai dizer assim: mas sua rival provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, né? Aqui vai dizer que Ana, aliás, Penina provocava, né? E, e aqui no versículo 7 em seguida vai dizer que Penina, ela irritava ao ponto de Ana ficava chorando e ficava sem comer, no versículo 7. No 6, né, Penina provocava. No 7 vai dizer que ela ficava sem chorar, sem comer. E isso a gente vê aqui uma certa dependência, né, de Ana ainda emocional durante esse percurso que ela estava aqui nesse processo. Que isso não é diferente, a gente vê ainda, né, hoje, nos dias de hoje, né, muitas servas do Senhor. Eu já tive um pouco dessa dependência emocional, mas só que isso só prejudica, irmãos, nós mesmos, né, essa dependência emocional, onde muitas das vezes pode atrasar o propósito de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque aqui vai dizer que era todos os anos. Então levou anos, e o texto aqui está no sentido literal. Era anos, não foi meses. Né? Levou anos para Ana, né, deixar que Deus curasse algo que ela tinha no emocional dela, para poder então ela ser gerado nela uma mulher forte, porque Deus ele nos quer mulheres fortes, ele quer em nós mulheres resistentes, e isso é gerado em nós durante, né, a nossa caminhada com Deus. Então, Ana, ela não comia, ela chorava e ficava sem comer, ou seja, o que isso estava gerando em Ana? Um desgaste físico, né? Tipo, Ana, ela tinha essa dependência emocional, ela deixa muito a desejar ao fato de a mulher se tornar um pouco. A mulher deixa de ser uma mulher madura e forte para ser uma mulher infantil. A gente vê isso quando, às vezes, tem mulher que sai da igreja por causa de um desentendimento com outra mulher. Às vezes, a mulher, por causa de um desentendimento com o marido, quem é casada, muitas passam esses momentos, assim, essa angústia, algo fica triste. Vai dizer que Ana,
o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Ou seja, aqui aconteceu uma transformação, né? Eu diria uma libertação emocional, porque às vezes, quando fala de libertação, a libertação não é só a pessoa ter demônio, a pessoa estar tá preso a alguma coisa. Envolve também, muitas das vezes, sim, uma prisão, sim, uma certa dependência de alguma coisa, que era esse caso aqui. Ela tinha uma dependência emocional, né? Sempre acontece isso quando uma mulher ainda não está bem fortalecida em Deus, ela ainda não está bem resistente, firme na rocha, né? Sempre isso vai acontecer. Mas o que nós aprendemos aqui é que Ana, ela deixou aquela dependência emocional, ela deixou Deus trabalhar na parte dela, principalmente interior, porque para viver um propósito de Deus, primeiro o Senhor nos cura interiormente, ele muda totalmente esse nosso comportamento de frágil, mulher emotiva, tudo chora, tudo fica triste, ou tudo fica com raiva, porque muitas das vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que aconteça. Ou seja, a Kiana queria um filho, porque ela via Penina tendo filho. Ela queria também, ela queria naquela época, né? Exatamente, mas só que Penina tinha os filhos dela no tempo dela, de Penina, e Ana ia ter os dela no tempo de Deus. Tinha aqui uma diferença de tempo, do tempo de Ana para o tempo de Penina. O tempo de Ana era o tempo de Deus, e o tempo de Penina já era o tempo dela. Na hora que ela queria engravidar, ela engravidava, mas isso não significava que Ana não ia ter o dela. O que acontece é porque Penina se aproveitava daquela situação. E Penina, ela conhecia esse ponto fraco de Ana, né? E quanto mais nós deixarmos Deus assim trabalhar em nós, esse lado frágil que muitas das vezes se torna um ponto fraco, mais quer que nós sejamos para viver aquilo que ele tem. Né? Então, Ana, ela só viveu esse propósito dela quando ela deixou aquela dependência emocional, com certeza, infantilidade, né? Uma infantilidade, né? Que era um comportamento, a gente vê muito isso no meio de crianças. As crianças, quando elas querem uma coisa, se a pessoa não der, elas ficam com birra, elas não comem, elas às vezes não querem estudar. Hoje muita gente vê isso, né, no meio das crianças, quando querem principalmente um aparelho celular que os pais não dão. Então elas expressam aquele sentimento, isso já de criança. Né? Era importante hoje se muitos pais tivessem mais autoridade para tirar esse comportamento, que isso vai gerando, né, nos filhos uma dependência emocional, e isso vai para o resto da vida, e isso vai aparecer exatamente quando casarem, isso vai ser aparecido lá na frente, né? Então, Ana, ela já tinha isso. Então, isso aparecia, esse comportamento dela apareceu dentro do casamento, né? Quando foi gerada aqui essa situação. Mas, graças a Deus, que Ana, ela entendeu, assim, ela se deixou ser moldada por Deus, ao ponto, né? Que ela seguiu, mas ela seguiu o caminho, né? Ela seguiu o caminho. Então, a mulher seguiu o caminho, ou seja, ela seguiu, ela continuou, né, na caminhada com Deus, ela continuou na caminhada em direção ao propósito, e vai dizer que ela comeu, né? E a sua aparência deixou de ser triste, né? Ou seja, ela saiu daquela dependência, graças a Deus que ela tinha motiva, né? Deixou aquela aparência de tristeza, aquele semblante, né? Com certeza muitas pessoas viam e viam isso nela. Às vezes a mulher, a irmã, está até alegre na igreja, mas o semblante de tristeza, né? Às vezes não engana, por mais que queiram se deixar, né, disfarçar para não demonstrar, mas só o Senhor muitas das vezes sabe como está a alma da pessoa, né, por dentro. E então, graças a Deus que Ana, ela se libertou dessa dependência emocional, que isso é uma dependência, gera tristeza, gera angústia, gera frustração, né, ao ponto de, muitas das vezes, o propósito já era para ter sido cumprido e a própria pessoa atrasa, né, o propósito, atrasa, né, ali aquilo que tem de viver com Deus, por causa que não está entendendo, né? Mas nós estamos, eu creio que o Senhor está levantando uma geração de mulheres maduras, uma geração de mulheres que
estão entendendo se deixar a ser moldadas ao ponto, né, do seu emocional se tornar uma mulher mais assim, razão, não aquela mulher dura, mas a pessoa mais razão, né? Porque a diferença, existe uma diferença de uma mente emocional fragilizada para uma pessoa que é mais razão, tem mais maturidade, né, para saber lidar com, às vezes, o tempo de Deus, com as coisas de Deus, né? Porque quando o Senhor nos escolhe, nós temos que esquecer tudo aquilo que nós queríamos viver, e sim viver aquilo que Deus tem, que muitas das vezes é um pouco até meio estranho para nós. Então, por isso que exige de nós uma mente saudável, uma mente mais racional, para que a gente não venha assim viver tanto uma dependência emocional. Podemos sim chorar sim, né, na presença do Senhor, se entristecer sim, claro, porque nós somos seres humanos, mas não por causa de alguma coisa que não aconteceu, né? Que aquilo que não aconteceu, pode ter certeza, irmãos, que era algo que não era para nós, né? Então, eu creio que o Senhor, né, está tratando, né, com cada dia com o nosso emocional, para que nós seja gerada em nós, não aquela mulher fragilizada, aquela Eva fraca, né, mas sim uma nova criatura em Cristo, mulheres fortes, mulheres resistentes, mulheres que vão suportar, assim, algo grande, né, que Deus tem para realizar. Por quê? Porque para nós receber algo de Deus grande, nós precisamos também ser mulheres fortes, resistentes, né? Para suportar algo que Deus vai entregar, mas também algo que possa se levantar, né? Contra nós, pelo fato de da gente estar recebendo algo tão grandioso da parte de Deus, algo tão, como é que diz, perfeito, né? Talvez que nem fosse para nós, aos olhos de muitos, mas Deus quer muitas das vezes entregar, assim, nas nossas mãos, sempre nas mãos das Anas, como foi entregue Samuel, porque são mulheres que Ana não era vista em Siló apenas de ano em ano, mas diante de Deus ela foi vista, né? Os céus contemplava o que Ana fazia, o que Ana, né, buscava, que era algo que ia glorificar a Deus, que era Samuel. Amém, irmãos? É até aqui. E eu já agradeço essa oportunidade, então, que o Senhor venha trabalhar mais e mais, né, no nosso emocional, se existir alguma ferida ainda, o Senhor venha cicatrizar, venha derramar o seu bálsamo e tratar do nosso emocional, para só assim, então, nós podemos estar recebendo algo que Ele tem ainda para entregar a nós. Amém? É até aqui.